Nessa segunda parte da nossa videoaula de fotossíntese, a gente continua falando sobre a fase clara, esse conjunto de reações químicas que vão transformar a energia da luz em energia química. Nesse caso, a gente está agora falando da clorofila, que é um fotorreceptor principal, captador, né, da energia luminosa dentro dos cloroplastos. Bom, quando a gente observa a molécula de clorofila, principalmente a clorofila, né, A, que é o principal fotorreceptor, a gente tem aqui a molécula de clorofila geral, né, vejam que ela é uma molécula orgânica extremamente complexa, né, formada por longas cadeias de hidrocarbonetos, com alguns átomos de oxigênio, é também uma molécula nitrogenada, onde a gente percebe a presença de vários átomos de hidrogênio, e ela tem no seu cerne central um átomo de magnésio. Tá? Então, para a síntese de clorofila dentro de uma planta, o mineral magnésio é fundamental. Por isso que para os vegetais, o magnésio é um sal mineral extremamente importante. E quando a gente pensa em animais, a importância do magnésio é um pouco menor, apesar dele atuar como cofator de várias enzimas dentro da célula animal. Vocês estão vendo essa região R aqui? É um radical que diferencia a molécula de clorofila A para a molécula de clorofila B. Bom, a clorofila A, pessoal, é o principal fotorreceptor da célula vegetal. Ela tem uma faixa de absorção muito forte na região visível do espectro eletromagnético, na região da luz branca, tá? E como que uma molécula como a clorofila, principalmente a A, tá? Mas o mecanismo aqui que eu vou explicar agora se aplica a qualquer pigmento fotossintético, como que um pigmento consegue transformar energia da luz em energia química? Bom, quando a gente pensa na energia que está sendo transportada pela luz, a gente está pensando em energia que está sendo transportada na forma de fótons. Esses fótons transportados pela energia luminosa, eles são absorvidos por uma molécula que é um fotorreceptor, como é o caso da clorofila A. Portanto, quando essa luz incide sobre um pigmento, esses fótons são prontamente absorvidos pelos elétrons. E esses elétrons da molécula de clorofila, quando absorvem os fótons que são transportados pela energia luminosa, esses elétrons eles vão mudar de orbital ao redor de um núcleo, tá? Então, em átomos específicos aqui da clorofila, que não vamos entrar em detalhes, mas em alguns átomos da clorofila, elétrons que estão orbitando ao redor do seu núcleo, eles, ao absorverem fótons de energia luminosa, eles saem de um orbital interno e vão para orbitais mais externos. E isso faz com que um elétron saia do seu estado basal e vá para um estado excitado. Então, a energia da luz excita um elétron do seu nível energético fundamental ou estado basal para um nível energético excitado, para um orbital mais externo. Quando esses elétrons estão nesses orbitais mais externos, eles estão excitados pela energia que foi captada pela luz solar. Geralmente, esses elétrons têm a capacidade de saírem, de serem perdidos por esse núcleo original. E essa região onde os elétrons excitados pela luz acabam sendo perdidos é conhecida nos pigmentos como centro de reação. Então, no centro de reação, uma molécula aceptora geralmente recebe elétrons excitados originários de moléculas de pigmento, como é o caso da clorofila A. E esse local, onde os elétrons da clorofila são perdidos para uma molécula aceptora de elétrons, é conhecido como centro de reação. Então, no centro de reação, um elétron de alta energia que estava orbitando em um orbital mais externo ao redor de um núcleo, graças à energia que ele absorveu da luz solar, esse elétron de alta energia vai ser extraído do pigmento no centro de reação e, em moléculas aceptoras, ele pode ter vários destinos. O destino final desse elétron é a capacidade de reduzir, porque quando uma molécula ganha elétron, ela fica reduzida, então esse elétron vai reduzir outras substâncias químicas e, dessa forma, permite que essa substância química armazene nas suas ligações químicas a energia que originalmente veio
da luz solar. E é assim que a clorofila, como pigmento, converte energia luminosa transportada em fótons em energia química armazenada em ligações químicas. Bom, quando a gente pega o espectro da luz visível e a gente observa a taxa de fotossíntese que uma planta atinge em vários comprimentos de onda, naquelas faixas que eu falei com vocês que vão do vermelho ao violeta, a gente percebe que quando a gente está trabalhando com comprimentos de onda aqui na casa de 400 até 500, a gente tem uma alta taxa de fotossíntese. A gente está falando aqui principalmente da luz azul. Quando a gente entra na faixa do verde, a taxa fotossintética cai vertiginosamente. Isso faz todo sentido. Sabe por quê? Porque quando você olha para uma planta e enxerga a clorofila verde, isso quer dizer que o comprimento de onda verde da luz branca, ele não é absorvido pela clorofila, ele é refletido. E ao incidir no seu olho, lá você enxerga a clorofila verde. Então faz todo sentido a gente ter uma taxa de fotossíntese baixíssima na faixa do comprimento verde, porque esse é o comprimento de onda que a clorofila absorve muito, muito pouco e reflete muito, permitindo com que a gente faça, né, a visualização desse pigmento na cor verde. Quando a gente começa a entrar na faixa do amarelo e do laranja, a taxa fotossintética aumenta um pouquinho, aqui quando a gente está entrando em 600 nanômetros, e quando a gente está indo para comprimentos de onda bem maiores, como é o caso aqui do vermelho, a gente volta a ter uma taxa de fotossíntese bem alta. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a melhor taxa de fotossíntese, isso quer dizer, aonde a clorofila absorve uma maior quantidade de energia de fótons da luz branca, é sempre na faixa do azul e na faixa do vermelho. Existem outros pigmentos acessórios que vão trabalhar em outras faixas de comprimento de onda, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Por isso, pessoal, que quando a gente está pensando em uma clorofila que está absorvendo luz azul, que é uma luz tem um comprimento de onda mais curto, uma frequência mais alta, os elétrons dessa clorofila saem do seu estado basal e vão para um segundo estado de excitação, tá? Esse estado de excitação permite com que esse elétron seja perdido num centro de reação e transferido para uma molécula aceptora localizada lá na membrana do tilacoide, onde também estão as moléculas de clorofila. Quando a gente pensa na absorção também pelos elétrons da clorofila de luz vermelha, a gente também tem a excitação desses elétrons, não por um segundo estado de excitação, mas por um primeiro estado de excitação, que também permite a transferência desse elétron energizado para moléculas aceptoras, ok? Bom, quando a gente pensa, então, nesses pigmentos, nessas clorofilas e outros pigmentos acessórios na membrana do tilacoide, esses pigmentos estão organizados e não distribuídos de maneira aleatória. Então, os pigmentos na membrana do tilacoide estão organizados em sistemas antena ou complexos de colheita de luz ao redor daquele local onde o elétron é perdido, o centro de reação. Então, quando a gente pega um sistema antena, um complexo de colheita de luz, a gente vê vários pigmentos fotossintéticos, né, ao redor de um local conhecido como centro de reação, que é o local onde existem pigmentos que têm capacidade de perder esses elétrons para moléculas aceptoras. Só reforçando, todos esses pigmentos organizados em sistemas antena estão na membrana dos tilacoides, que estão empilhados nas estruturas de grana. Então, quando a gente pega a membrana de um tilacoide localizado numa grana, a gente percebe que essa membrana é uma membrana lipoproteica, com bicamada de fosfolipídio, como todas as membranas das organelas que a gente viu até agora, só que no caso da membrana do tilacoide, além da bicamada de fosfolipídios, a gente tem uma série de pigmentos fotossintéticos, clorofilas A e B, né, ligadas à proteína, outros pigmentos acessórios, como os carotenoides, que são organizados ao redor de uma região conhecida como centro de reação. Todos os pigmentos acessórios e clorofilas se dispõem em numerosos complexos de colheita de luz ou sistemas antena ao redor desses centros de reação, que contêm clorofilas especiais, P700 ou P680, que são aquelas clorofilas que têm a capacidade de, quando recebem energia de excitação de luz,
perderem os seus elétrons para moléculas aceptoras, tá? Então, as clorofilas acessórias, que formam o sistema antena, mais os carotenoides e outros pigmentos acessórios que estão ao redor do centro de reação, essas moléculas, então, absorvem a energia luminosa e vão transferindo-a de uma para a outra na forma de ressonância, de agitação dos seus elétrons, e essa energia da luz vai sendo conduzida por ressonância até chegar no centro de reação. Centro de reação é aquele clorofila especial na qual ocorre uma reação fotoquímica que converte a energia do fóton transferida pela luz solar em uma energia de separação de cargas, o que leva à perda de elétrons pelo centro de reação, que são transferidos para a molécula aceptora, que está ali do ladinho do centro de reação também, na membrana do tilacoide, tá? Então, o que faz com que a energia da luz, a energia dos fótons da luz, para ser um pouco mais correto, o que faz com que essa energia seja transferida entre os pigmentos de um sistema antena em direção ao centro de reação, que é o local onde vai ter a separação de cargas, a perda de elétrons? Interações eletromagnéticas, tá? Então, o processo de transferência de energia absorvida pelos pigmentos acessórios e as clorofilas para o centro de reação se dá por meio de interações eletromagnéticas através do espaço, tá? A energia de excitação pode ser transferida de uma molécula para outra que estejam proximamente localizadas no espaço, tá? E, obviamente, a velocidade desse processo é dita pela energia de transferência, tá? Então, a gente vai ter as moléculas recebendo fótons da luz, se agitando, pela proximidade, uma acaba interferindo na agitação da outra, essa agitação vai sendo transferida de um pigmento para o outro, e, por ressonância, essa agitação chega no centro de reação. No centro de reação, existe, então, aquela clorofila especial, que pode ser a P780 ou a P680, P700 ou P680, perdão, corrigindo, e que faz com que no centro de reação, graças a essa conversão de energia transferida por ressonância, no centro de reação ocorre a separação de carga, ou seja, um elétron dessa clorofila do centro de reação, ele é perdido e, obviamente, ele vai ser transferido para uma molécula aceptora, tá? Bom, não é só de clorofila que o tilacoide vive, né? Então, em um sistema antena, em um complexo de colheita de luz, a gente tem outros pigmentos além da clorofila, que também são moléculas orgânicas complexas que podem ou não envolver algum tipo de ionte metálico, como é o caso da clorofila com magnésio, outros podem ter ou não, tá? E aqui nesse slide a gente tem uma série de pigmentos acessórios comuns nas plantas, do cloroplasto das plantas, e a faixa de comprimento de onda em que eles absorvem maior quantidade de luz, né? Então, percebam, por exemplo, que quando a gente está falando aqui de, por exemplo, carotenoides, a gente já começa a ter uma faixa de comprimento de onda um pouco diferente, né, da clorofila B ou da clorofila A, por exemplo. A ficoeritrina também, vejam aqui que ela tem uma absorção bem alta na faixa do verde, a ficocianina já começa a ter uma absorção maior na faixa do amarelo e do laranja. Então, esses pigmentos acessórios, né, que são vários, e aqui mostrando os comprimentos de onda onde eles têm uma absorvância maior, eles vão complementar os picos de absorvância da clorofila, permitindo com que vários comprimentos de onda da luz branca sejam absorvidos com alta eficiência no processo da etapa fotoquímica, né? Nem toda planta possui todos, alguns aqui só ocorrem em algas, e aí vocês têm que pensar, então, que essas algas exploram comprimentos de onda que conseguem chegar em vários níveis de profundidade do ambiente aquático, e a diferença no comprimento de onda absorvido por cada pigmento acessório se deve à sua estrutura química. Aqui do lado esquerdo do slide, a gente vê que o beta-caroteno, que é derivado de lipídio, né, como a gente viu, ele tem uma estrutura química muito diferente de uma molécula de
clorofila, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na clorofila B, ela absorve comprimento de onda muito mais na faixa do 450 ao 500 nanômetros, é o pico de absorção da clorofila B. Quando a gente já vai lá para o caso dos carotenoides, a gente já está falando de comprimentos de onda que podem chegar a quase 500 nanômetros, né? Então, esses pigmentos acessórios, todos eles vão absorver comprimentos de onda específicos relacionados à sua estrutura química, vão canalizar essa energia dentro de um sistema antena em direção ao centro de reação, assim como a clorofila A também, e no centro de reação, a gente vai ter a conversão dessa energia de fóton em energia de separação de cargas elétricas, levando, obviamente, a uma perda de elétron e a transferência desse elétron para alguma molécula aceptora, tá? E o que são, portanto, os fotossistemas, tá? Os fotossistemas, pessoal, eles em vegetais são feitos por complexos sensíveis à luz ligados à membrana do tilacoide. Então, esses grandes complexos moleculares que são formados pelos grandes sistemas antena, conjunto de pigmentos fotossintéticos, pelos aceptores de elétrons, que estão do ladinho do centro de reação, e por enzimas sensíveis à luz, todo esse conjunto imerso na membrana do tilacoide forma um fotossistema. E quantos tipos de fotossistema nós temos nas plantas, né? Basicamente, a gente tem dois fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. O fotossistema 1, ele tem como clorofila principal do centro de reação dele a clorofila P700, enquanto que o fotossistema 2 tem como clorofila principal do seu centro de reação a clorofila P680, tá? Os fotossistemas, portanto, eles vão absorver fótons da energia luminosa, esses fótons nos seus sistemas antena vão excitar os elétrons, transferir energia por ressonância até o centro de reação, respectivamente no 1, P700, no 2, P680. No centro de reação, esses elétrons excitados vão para níveis mais externos e acabam sendo perdidos e transferidos para receptores localizados nos próprios fotossistemas. É importante a gente ressaltar que o fotossistema 2 tem uma diferença fundamental em relação ao fotossistema 1, além da clorofila do centro de reação, que é a seguinte: o fotossistema 2, ele é o único que é ligado à maquinaria molecular, às enzimas que realizam a fotólise da água. Então, o fotossistema 2 ele tem ainda uma outra função, que é conter nele enzimas que conseguem, na presença de luz, levar à quebra da molécula de água, que é fundamental para a obtenção de elétrons de alta energia, como também a produção do oxigênio molecular, tá? Bom, e quais são as reações que ocorrem, então, nos fotossistemas? Você já sabe, não sabe? Dá pause. Agora que você voltou, você tem certeza que sabe a resposta de quais são as reações que ocorrem nos fotossistemas. Claro, né, rapaz? São as reações da fase clara da fotossíntese. É a fotofosforilação e a fotólise da água. Bom, a fotofosforilação, como o próprio nome diz, fotoluz, fosforilação, adicionar fosfato, é a produção de ATP a partir de ADP, usando a energia proveniente da luz. Ela pode envolver os dois fotossistemas, 1 e 2, e nesse caso a gente está falando da fotofosforilação acíclica, que produz também NADPH, ou seja, elétrons com alto poder redutor enviados para o ciclo de Calvin, ou essa fotofosforilação pode envolver apenas o fotossistema 1, e no caso, essa fotofosforilação é cíclica e não produz NADPH como produto. Ambas, como o próprio nome diz, produzem ATP. A segunda reação que ocorre na etapa química que envolve os fotossistemas, e nesse caso envolve apenas o 2, é a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água no fotossistema 2, na presença de luz, liberando oxigênio molecular, elétrons excitados e prótons H+, para dentro do lúmen do tilacoide. A base do processo de fotofosforilação a gente já discutiu e eu volto a frisar. Elétrons excitados, seja no centro de reação dos fotossistemas ou oriundos da molécula de água, quando ela sofre a fotólise, esses elétrons
passam por uma cadeia de transporte de elétrons que conecta os fotossistemas na membrana do tilacoide. A fotólise da água por si só já libera, além de elétrons, prótons H+, para o lúmen do tilacoide, contribuindo para o aumento da diferença de concentração de H+, que se torna muito alta no lúmen do tilacoide e muito baixa no estroma do cloroplasto. O fluxo de elétrons entre os fotossistemas em direção ao seu aceptor final, que é o NADP+, também vai passar por proteínas que funcionam como bombas de prótons e que vão bombear prótons do estroma do tilacoide em direção ao... que bombeiam prótons do estroma do cloroplasto em direção ao lúmen do tilacoide. E aí, o somatório dos prótons liberados pela fotólise da água no lúmen do tilacoide, com a transferência de prótons do estroma do cloroplasto para o lúmen do tilacoide, por bombas de prótons envolvidas na cadeia de transporte de elétrons entre os fotossistemas em direção ao NADP+, que é o aceptor final desses elétrons, esse somatório de fluxo e produção de prótons cria um gradiente eletroquímico. Um gradiente eletroquímico definido como alta concentração de prótons no lúmen do tilacoide, que fica com uma grande excedente, né, um grande excedente de cargas positivas, e uma baixa concentração desses prótons no estroma do cloroplasto, que fica com excedente de carga negativa. Essa diferença de potencial, essa diferença de gradiente de pH é usado pela ATP sintase, que quando os prótons fluem pelo seu gradiente eletroquímico, voltando para o estroma do cloroplasto, essa ATP sintase consegue sintetizar ATP usando como energia o fluxo de prótons. Fluxo de prótons gerado pelo gradiente de prótons, que em primeira instância foi produzido pela luz solar absorvida pelos fotossistemas. Ok? Bom, então a gente pode dizer que a fotofosforilação acíclica, que o conceito dela é que o elétron perdido por uma molécula não volta para ela mesma, ela envolve os dois fotossistemas, o fotossistema 1 e 2, a cadeia de transporte de elétrons, que envolve basicamente citocromos e derivados de plastocianina e plastoquinona, tá? E, obviamente, enzimas e a ATP sintase, tá? Então, a fotofosforilação acíclica é a mais complexa, é aquela que produz mais produtos, que tem importância para a etapa da fase escura, tá? Não vou entrar em detalhes das proteínas, dos complexos, tá? Que são envolvidos nessa etapa da fotossíntese. O mais importante para vocês é entender que a fotofosforilação acíclica envolve um conjunto de reações químicas de fase clara que produz ATP usando a energia da luz solar e que envolve os fotossistemas 1 e 2. Como produto colateral desse processo, a fotofosforilação acíclica, que está acoplada à fotólise da água, produz oxigênio e também NADPH como produtos colaterais, tá? Nessa figura, portanto, é importante a gente ressaltar que as setas laranjas vão envolver bombeamento de prótons, tá? Que são bombeados pelo transporte desses prótons, que vão ser bombeados, né? Pelo transporte de elétrons ao longo da cadeia de transporte de elétrons, tá? E, nesse caso, esses prótons são transportados por essas moléculas bombeadoras do estroma para o interior do tilacoide. Isso gera uma diferença de concentração de prótons entre esses dois compartimentos separados pela membrana do tilacoide. E a seta vermelha, ela indica o sentido da força protomotriz que vai impulsionar a síntese de ATP. Basicamente, então, o que é importante a gente perceber? O fotossistema 2, ele, né, que tem todo o complexo antena em volta dele, né? Ele vai absorver a energia da luz solar, e essa energia vai ser convertida, vai ser dirigida, né, por ressonância, lá para a clorofila principal dele no centro de reação, que é a P680, tá? Clorofila P680, quando acumula energia da luz solar, o elétron dela fica excitado, vai para um orbital mais externo e é perdido. Ela fica, portanto, oxidada. Como é que ela volta ao seu estado original? Ela tem que receber elétron de alguém, porque se perdeu o elétron,
tem que receber elétron. Quem repõe o elétron perdido pelo fotossistema 2? Fotólise da água, tá? Por isso que ele está acoplado à maquinaria de fotólise da água. Então, a luz também vai incidir sobre a molécula de água. Enzimas que conseguem quebrar essa molécula de água ativadas pela luz vão produzir oxigênio molecular, liberar prótons H+, para o lúmen do tilacoide e elétrons. E os elétrons derivados da fotólise da água repõem o elétron perdido pelo fotossistema 2, que voltou ao seu estado basal original. Bom, e o elétron perdido por ele, para onde foi? Bom, esse elétron perdido pelo fotossistema 2, ele vai passar por várias proteínas que formam uma cadeia de transporte de elétrons, incluso o citocromo BF, e essas proteínas que envolvem essa cadeia de transporte de elétrons, pela qual o elétron excitado do fotossistema 2 é transportado, essas proteínas transportadoras de elétrons, quando vão transportando o elétron, acabam bombeando prótons do estroma do cloroplasto para o lúmen do tilacoide, aumentando a diferença de concentração, isso quer dizer, aumentando a concentração de H+ no lúmen do tilacoide e reduzindo a concentração de H+ no estroma do cloroplasto. Bom, esse elétron que veio do fotossistema 2 tem que ser entregue para alguém. O que acaba acontecendo é que o fotossistema 1 também absorve energia da luz solar, converge essa energia para o seu centro de reação, que é a clorofila P700, e essa clorofila perde elétrons, elétrons que são transferidos para uma cadeia de transporte de elétrons, cujo último componente é uma enzima, uma redutase de NADP+. Redutase porque ela reduz porque entrega elétron. Então, o elétron que vem do fotossistema 1, que foi excitado pela luz e perdido por ele, é transferido para uma cadeia de transporte de elétrons, que continua bombeando H+, do estroma para o lúmen do tilacoide, cujo último componente é uma redutase de NADP+, que reduz o NADP+ a NADPH. Então, o aceptor final de elétrons de uma fotofosforilação acíclica é o NADP+. Esses elétrons, portanto, ficam armazenados no NADPH, já no estroma do cloroplasto, pronto para o ciclo de Calvin. Rafael, e o fotossistema 1 que ficou sem elétrons? Como é que ele volta a ficar no seu estado basal? É o elétron que veio pela cadeia de transporte de elétrons lá do fotossistema 2. Então, se vocês analisarem, por que ela chama acíclica? Porque o elétron perdido pelo fotossistema 2 vai para o 1, o elétron perdido pelo fotossistema 1 vai para o NADP+, e fica armazenado em NADPH, e o elétron perdido pelo fotossistema 2 originalmente é reposto por um elétron que veio da fotólise da água. Então, o elétron perdido não volta para onde ele veio, acíclica. De toda forma, NADPH e oxigênio molecular foram os produtos colaterais dessa fotofosforilação. O principal produto dela é o ATP, que é gerado como? Como tanto a fotólise da água, quanto o transporte de elétrons na cadeia de transporte de elétrons dessa membrana do tilacoide geraram um bombeamento de prótons ou um aumento da concentração de prótons dentro do lúmen do tilacoide, gerou-se uma força protomotriz com alta concentração de H+ no lúmen do tilacoide, baixa concentração de H+ no estroma do cloroplasto. Alto pH no lúmen do tilacoide, baixo pH no estroma. A ATP sintase, muito semelhante à da mitocôndria, usa o fluxo de prótons do interior do tilacoide para o estroma para girar aquele complexo F1 que tem a capacidade de criar uma ligação química fosfato-fosfato de alta energia entre ADP e fosfato inorgânico, produzindo ATP. Vejam, portanto, que os dois produtos mais importantes da fase clara em uma fotofosforilação acíclica são NADPH e ATP, que estão no estroma do cloroplasto, tá? Por que que isso é fundamental? Quando a gente pensa, portanto, aqui, de novo, nessas reações de fotofosforilação acíclica, a gente está pensando em reações que envolvem os dois fotossistemas, que envolvem uma cadeia de transporte de elétrons, que envolve uma NADP+ redutase e que, portanto, também estão ligadas a, como envolve o fotossistema 2, fotólise da água. Portanto, na fotofosforilação acíclica, água
é quebrada em oxigênio molecular e prótons H+, elétrons do fotossistema 2 fluem para o fotossistema 1, elétrons do fotossistema 1 fluem para o NADP+, e acabam armazenados no NADPH, que é produzido no estroma do cloroplasto, liberado, né, para o estroma do cloroplasto, tá? A ATP sintase usa o gradiente de prótons gerados pela fotólise da água e o fluxo de elétrons entre os fotossistemas e a cadeia de transporte para gerar uma força protomotriz que a ATP sintase usa para sintetizar ATP, que também é liberado para o estômago do cloroplasto. E por que é tão importante isso? Porque esse NADPH e esse ATP já estão no local onde ocorre a fase escura e são produtos fundamentais para que no estroma desse cloroplasto ocorra a fase escura da fotossíntese. Bom, essa é a acíclica, falta a gente explicar a cíclica. A fotofosforilação cíclica envolve apenas o fotossistema 1 e, portanto, essa fotofosforilação cíclica não envolve o fotossistema 2. E por não envolver o fotossistema 2, a fotofosforilação cíclica também não envolve a fotólise da água. Portanto, a fotólise não é envolvida na fotofosforilação cíclica, pois ela não utiliza o fotossistema 2, no qual a maquinaria enzimática para quebrar água na presença de luz está localizada. E o que é a fotofosforilação cíclica? É um conjunto de reações químicas de fase clara que produz apenas ATP utilizando a energia da luz. Ela envolve somente o fotossistema 1 e produz apenas ATP, não produz oxigênio e nem NADPH. Então, por isso, ela não envolve o fotossistema 2 e não envolve a NADP+ redutase, e por isso não produz oxigênio, derivado da fotólise da água lá do fotossistema 2, e não produz NADPH, porque não envolve a NADP+ redutase. Então, o fotossistema 1, ele recebe luz solar, ele tem sistema antena, ele tem a clorofila principal P700, né? E aí, esse fotossistema 2, o que vai acontecer? Os elétrons que vão ser advindos desse centro de reação P700 do fotossistema 1, eles vão ser transferidos para uma molécula de citocromo da cadeia respiratória, da cadeia de transporte de elétrons, tá? Ao invés de serem transferidos para a ferrodoxina, que o levaria para a NADP+ redutase. Então, como os elétrons, presta bem atenção, perdidos pela clorofila P700 do fotossistema 2, ao vir para a ferrodoxina, não são transferidos para a NADP+ redutase, eles acabam sendo transferidos para uma molécula da cadeia de transporte de elétrons, que é o citocromo BF. E, nesse caso, eles são conduzidos por plastocianina, plastoquinol, e voltam para o centro de reação P700. Então, o elétron que sai do fotossistema 1, do centro de reação do fotossistema 1, não vai para a NADP+ redutase, por isso que ele não vai para o NADPH, ele volta para o citocromo BF, ele volta para o cadeia de transporte de elétrons para o próprio fotossistema 1, para a própria clorofila P700. Então, o resultado global desse fluxo de elétrons do fotossistema 1 para a cadeia de transporte de elétrons, voltando para o fotossistema 1, apenas é o bombeamento de prótons por esses componentes aqui, ó, da cadeia de transporte de elétrons, e esse gradiente de prótons contribui para o gradiente de prótons geral gerado entre estroma e lúmido tilacoide, que, olha para cá, a ATP sintase usa para a síntese de ATP. Por isso que a gente fala que a fotofosforilação cíclica contribui para o aumento do gradiente de prótons, ela leva à síntese de ATP sem concomitante produção de oxigênio e de NADPH, envolvendo apenas o fotossistema 1 e a cadeia de transporte de elétrons, e não envolvendo o fotossistema 2, nem o uso de água. Tá? Para concluir, então, a gente pode dizer que a estequiometria da fase clara é basicamente o seguinte: quando a gente está pensando em fotofosforilação acíclica, a absorção de 8 fótons de energia luminosa gera uma molécula de gás oxigênio, 2 moléculas de NADPH e 3 moléculas de ATP.
tá? Então, 2 moléculas de água são hidrolisadas, 2 NADP+, são reduzidos e 10 prótons H+, são transferidos a partir do estroma, produzindo uma molécula de oxigênio molecular, 2 moléculas de NADPH e 12 prótons no tilacoide. Isso quer dizer no interior dele. Rafael, e de onde vieram os outros 2 prótons? Da quebra da molécula de água, né, pessoal? Esses prótons, então, vieram de prótons liberados quando a molécula de água foi quebrada, tá? Os 12 prótons liberados no tilacoide podem, então, fluir pela ATP sintase, produzindo 3 moléculas de ATP, que quando a gente pega a equação anterior e adiciona os ATPs produzidos, a gente tem essa equação balanceada para a energia absorvida por 8 fótons na fotofosforilação acíclica, tá? Então, 8 fótons produzem 3 ATPs, 2 NADPH e 1 oxigênio molecular. Quando a gente pensa na fotofosforilação cíclica, tá? 2 fótons absorvidos geram uma molécula de ATP e nenhum NADPH. Portanto, quando a gente pensa apenas no saldo de ATP, a fotofosforilação cíclica ela é mais produtiva em relação ao seu rendimento na produção de ATP, pois 2 fótons produzem 1 ATP. Então, 8 fótons produziriam 4 ATP, diferente da acíclica, que 8 fótons produzem apenas 3. Mas é importante a gente ressaltar que na acíclica a gente tem a produção de elétrons com alto poder redutor, NADPH, que junto com a ATP são fundamentais para a continuidade do processo fotossintético, para o ciclo de Calvin, que é a etapa escura, a etapa de redução do carbono do CO2 em triose fosfato, que vai ser tema da nossa próxima parte dessa videoaula de fotossíntese. Não deixe de assistir. Até lá, pessoal!